Daniel Goleman. Inteligência social. O poder das relações humanas. Programados para nos conectar. Prólogo. A descoberta de uma nova ciência. Durante a segunda invasão americana ao Iraque, um grupo de soldados saiu em busca de uma mesquita local com o objetivo de encontrar o clérigo da cidade. O objetivo era pedir ajuda para organizar a distribuição de suprimentos. No entanto, o grupo foi cercado por uma multidão que temia que os soldados estivessem ali para prender seu líder espiritual ou destruir a mesquita, um local sagrado para eles. Centenas de muçulmanos devotos cercaram o grupo de soldados, abanando os braços no ar, gritando e imprensando o pelotão, fortemente armado. O comandante, tenente-coronel Christopher Hughes, teve de pensar rápido. Munido de um alto-falante, ordenou aos soldados que se ajoelhassem em um só joelho. Em seguida, ordenou-lhes que apontassem os rifles para o chão. Sua próxima ordem foi: sorriam. Diante desse gesto, o humor da multidão se transformou. Muitos ainda continuavam gritando, mas a maior parte agora sorria. Alguns deram tapinhas nas costas dos soldados que, seguindo as ordens de Hughes, começaram a recuar lentamente, sem deixar de sorrir. Essa atitude sagaz foi o ápice de uma série de cálculos sociais feitos em milésimos de segundos. Hughes teve de captar o nível de hostilidade da multidão e sentir o que acalmaria. Teve de apostar na disciplina de seus homens e no grau de confiança que tinham nele. E teve de apostar em um único gesto preciso que eliminasse as barreiras linguísticas e culturais. Tudo isso culminou em decisões aparentemente irrefletidas. Tal capacidade de convencimento, aliada à habilidade de interpretação das pessoas, caracteriza notáveis autoridades, e certamente oficiais militares em situações em que há necessidade de lidar com multidões agitadas. Independentemente de nossa opinião pessoal sobre a campanha militar no Iraque, esse incidente destaca o brilhantismo social do cérebro mesmo em embates tensos e caóticos. Para chegar àquela solução, o cérebro de Hughes utilizou os mesmos circuitos neurais que utilizamos quando deparamos com um estranho de aparência e atitudes suspeitas e decidimos instantaneamente fugir ou começar uma conversa. Este radar interpessoal salvou inúmeras vidas ao longo da história, e continua sendo crucial para nossa sobrevivência. Em situações de menor urgência, os circuitos sociais do nosso cérebro nos guiam em todas as situações, seja em sala de aula, em casa ou na rua. Tais circuitos entram em ação quando os olhos de dois amantes se encontram e eles trocam o primeiro beijo, ou quando lágrimas reprimidas rolam pelo rosto. São responsáveis pelo brilho de uma conversa com um amigo que nos renova as energias. Este sistema neural entra em ação em qualquer interação em que sintonia e timing sejam essenciais. É o que confere a um advogado a certeza de que deseja determinada pessoa no júri, a um negociador, a intuição de que aquela é a oferta final da outra parte, ao paciente, a sensação de que pode confiar no médico. É responsável pela magia que ocorre em uma reunião em que todos param de mexer nos papéis, fazem silêncio e se concentram no que o líder está dizendo. E hoje a ciência dispõe dos meios necessários para detalhar os mecanismos neurais em ação em tais momentos. O cérebro social. Neste livro, pretendo levantar a cortina de uma nova ciência que quase diariamente revela insights impressionantes sobre nosso mundo interpessoal. A descoberta mais fundamental dessa nova disciplina é a seguinte: fomos programados para nos conectar. A neurociência descobriu que o próprio design do cérebro o torna associável, inexoravelmente atraído para uma íntima ligação cérebro a cérebro sempre que nos entrosamos com outra pessoa. Essa ponte neural nos deixa afetar o cérebro, e, portanto, o corpo, de todas as pessoas com as quais interagimos, exatamente como elas fazem conosco. Mesmo nossas interações mais rotineiras atuam como reguladores do cérebro, preparando nossas emoções, ainda que algumas sejam desejáveis e outras não. Quanto mais forte nossa ligação emocional com outra pessoa, maior é a força mútua. As trocas mais potentes ocorrem com as pessoas com as quais passamos a maior parte do tempo, ano após ano, sobretudo as pessoas que nos são mais queridas. Nessas ligações neurais,
Nosso cérebro envolve-se em um tango emocional, uma dança de sentimentos. Nossas interações sociais operam como moduladores, algo como termostatos interpessoais que redefinem continuamente aspectos-chave de nossa função cerebral ao orquestrar nossas emoções. Os sentimentos resultantes têm consequências que se reproduzem em nosso corpo, secretando cascatas de hormônios do que regulam os sistemas biológicos, do coração ao sistema imunológico. E o mais impressionante, talvez, é que a ciência hoje monitora as conexões entre os relacionamentos mais estressantes e o funcionamento de genes específicos que regulam o sistema imunológico. Surpreendentemente, portanto, nossos relacionamentos moldam não apenas a nossa experiência, mas também a nossa biologia. A ligação cérebro a cérebro permite que os relacionamentos mais fortes moldem nosso comportamento a respeito de questões tão triviais como, por exemplo, se vamos ou não rir das mesmas piadas, ou tão profundas quanto por que genes são, ou não, ativados nas células T, sentinelas do sistema imunológico que travam uma batalha constante contra bactérias e vírus invasores. Essa ligação é uma faca de dois gumes. Os relacionamentos positivos têm um impacto benéfico sobre nossa saúde, enquanto os tóxicos podem funcionar como um lento envenenamento do organismo. Praticamente todas as principais descobertas científicas nas quais me baseei para escrever este livro surgiram desde a publicação de Inteligência Emocional, em 1995, e continuam surgindo em um ritmo acelerado. Quando escrevi Inteligência Emocional, meu foco era um conjunto crucial de habilidades humanas que existem dentro de nós, como pessoas, a capacidade de gerenciar as nossas emoções e nosso potencial interior para relacionamentos positivos. Aqui, a perspectiva se amplia, passando da psicologia de uma só pessoa, as capacidades que um indivíduo tem dentro de si, para a psicologia de duas pessoas. O que transpira quando nos conectamos. 3 Concebi este livro como um complemento de inteligência emocional, explorando o mesmo terreno da vida humana de um ponto de vista diferente e permitindo, assim, uma compreensão mais abrangente de nosso mundo pessoal. 4 Desta feita, os holofotes se voltaram para os momentos efêmeros que surgem em nossas interações. Tais momentos assumem consequências ainda maiores à medida que percebemos como, por meio de sua soma total, criamos uns aos outros. Nossa investigação começa com perguntas do tipo: o que torna um psicopata perigosamente manipulador? Como podemos ajudar nossos filhos a se transformarem em pessoas felizes? O que faz de um casamento uma base estável e saudável? Os relacionamentos podem nos conferir proteção contra as doenças. Um professor ou líder pode preparar o cérebro dos alunos ou trabalhadores para dar o melhor de si. Como grupos raciais marcados pelo ódio podem conviver em paz. E o que esses insights sugerem para o tipo de sociedade que somos capazes de construir, e para o que realmente importa na vida de cada um de nós. Corrosão social. Hoje, à medida que a ciência revela a importância dos relacionamentos construtivos, as conexões humanas parecem cada vez mais sitiadas. A corrosão social tem muitas faces. Uma professora de jardim de infância do Texas pede a uma menina de 6 anos para guardar os brinquedos. Ela se joga no chão, em um ataque de raiva, chorando, socando a carteira e, em seguida, engatinhando até a mesa da professora com tamanha força que as gavetas voam longe. Seu ataque de raiva marca uma epidemia de incidentes de selvageria semelhantes entre crianças do jardim de infância, todos eles documentados em um único distrito escolar de Fort Worth, Texas. 5 Os excessos de raiva ocorreram não apenas entre os estudantes de classe baixa, mas também entre os de classe alta. Alguns explicam a escalada de violência entre as crianças pequenas como uma consequência do estresse econômico, que obriga os pais a trabalharem mais, deixando os filhos muito tempo nas creches ou sozinhos depois do horário escolar, e de verem os pais chegarem em casa arrancando os cabelos de desespero. Outros apontam para dados que mostram que, nos Estados Unidos, 40% das crianças de 1 a 2 anos assistem a pelo menos 3 horas de televisão por dia, horas durante as quais não estão interagindo com pessoas que podem ajudá-las a aprender a conviver melhor com outras pessoas. Quanto mais assistem à televisão, mais indisciplinadas se tornam ao chegar à idade escolar. 6 Em uma cidade alemã,
Um motociclista é lançado ao chão em uma colisão. Fica ali, deitado imóvel, sobre o asfalto. Os pedestres passam por ele e os motoristas lhe lançam um olhar enquanto esperam o sinal abrir. Ninguém, porém, se dispõe a ajudar. Por fim, depois de 15 longos minutos, o passageiro de um carro que para no sinal desce o vidro do carro e pergunta ao motociclista se ele está machucado e se precisa de ajuda. Quando o incidente é transmitido pela estação que filmou o acidente, há uma espécie de escândalo. Na Alemanha, para tirar carteira de habilitação, é preciso passar por um treinamento em primeiros socorros. Exatamente pensando em momentos assim, comenta um médico do pronto-socorro de um hospital. As pessoas se afastam principalmente quando veem outras em perigo. Elas não se importam com o outro. Em 2003, os lares com apenas um dos pais se tornaram comuns nos Estados Unidos. E, se antes as famílias se reuniam à noite, hoje crianças, pais e cônjuges têm cada vez mais dificuldade de desfrutar o tempo juntos. Bowling Alone, a aclamada análise de Robert Putnam sobre o desgastado tecido social dos Estados Unidos, apontava para um declínio de 2 décadas no capital social. Uma das maneiras de se avaliar o capital social de uma sociedade consiste no número de reuniões pessoais realizadas e de participações em clubes. Embora na década de 1970 2/3 dos americanos pertencessem a organizações que realizavam reuniões regulares às quais eles compareciam, na década de 1990 esse número havia caído aproximadamente 1/3. Tais números, segundo Putnam, refletiam a perda de conexão humana na sociedade americana. 7 De lá para cá, surgiu um novo tipo de organização que, com cerca de 8.000 membros na década de 1950, passou a ter mais de 10.000 no final da década de 1990. 8 Porém, ao contrário dos antigos clubes, nessas novas organizações não existe contato pessoal. A participação ocorre por e-mail ou malha direta e sua atividade principal se resume a enviar dinheiro, não em se reunir. E existem também os inúmeros aspectos desconhecidos nos quais nós, seres humanos, estamos nos conectando e desconectando, à medida que a tecnologia oferece mais variedades de comunicação nominal em situações de isolamento real. Todas essas tendências sinalizam um lento desaparecimento de oportunidades de conexão entre as pessoas. Essa inexorável tecnomudança é tão traiçoeira que ninguém calculou, até hoje, seus custos sociais e emocionais. Desconexão arrepiante. Vejamos o caso de Rosie Garcia, que gerencia uma movimentadíssima lanchonete, a Haute Couste, na Grand Central Station, em Nova York. As multidões que por ali transitam garantem a formação de enormes filas na lanchonete. Rosie, porém, percebe que, a cada dia, um número maior de clientes atendidos por ela parece estar totalmente disperso, com os olhos perdidos no vazio. Ela pergunta o que desejam e eles não respondem. Ela repete a pergunta, que continua sem resposta. Em geral, precisa gritar para chamar a atenção deles. Não que eles sejam surdos, acontece que seus ouvidos estão tampados pelos pequenos fones de ouvido dos iPods. Estão atordoados em meio à quantidade de músicas de sua playlist personalizada, cegos e surdos ao que se passa ao redor, e, é claro, inteiramente alheios aos que por eles passam. Obviamente, muito antes do iPod, o Walkman e o telefone celular cauterizavam as pessoas, eliminando a possibilidade de qualquer contato com o alvoroço da vida a seu redor. Ligava-se o piloto automático e iniciava-se o processo de isolamento. Antes disso se tornar comum, os meios habituais de deslocamento, caminhar, ser puxado por um cavalo ou em carros de boi, mantinham as pessoas próximas ao mundo a seu redor. Essa cápsula individual criada pelos fones de ouvido intensifica o isolamento social. Mesmo quando seu usuário tem um encontro pessoal, seus ouvidos tampados são uma desculpa pronta para tratar um outro como um objeto, e não como alguém cuja presença se deve reconhecer ou, pelo menos, notar. Embora a rotina dos pedestres ofereça a chance de cumprimentar uma pessoa que se aproxima ou de conversar com um amigo por alguns minutos, o usuário do iPod pode prontamente ignorar qualquer pessoa, olhando através dela como se fosse invisível. Certamente, sob a perspectiva do usuário do iPod,
Ele está se relacionando com alguém, com o cantor, a banda ou a orquestra que envia sons diretamente a seu ouvido. Seu coração e o deles batem no mesmo ritmo. Porém, esse outro virtual nada tem a ver com as pessoas que passam por ele, pessoas a cuja existência o usuário daí tornou-se praticamente indiferente. Na medida em que absorve as pessoas em uma realidade virtual, a tecnologia ensurdece seus usuários àqueles que estão realmente próximos. O autismo social resultante soma-se à lista contínua de consequências humanas não intencionais da invasão da tecnologia em nossa vida cotidiana. A conectividade digital constante significa que o trabalho nos assombra até mesmo quando estamos de férias. Uma pesquisa realizada com trabalhadores americanos revelou que, durante as férias, 35% deles entram tanto em contato com o escritório que acabam voltando tão estressados, ou ainda mais, quanto estavam ao saírem de férias. 10 O e-mail e o celular conseguem penetrar nas barreiras essenciais erguidas em torno do tempo pessoal e da vida familiar. O celular pode tocar durante um piquenique com as crianças e, mesmo estando em casa, os pais podem estar ausentes da família enquanto verificam religiosamente o e-mail ao chegar em casa depois do trabalho. É claro que as crianças, na verdade, não percebem, estão concentradas nos próprios e-mails, jogos via internet ou tela de televisão, trancadas cada qual no próprio quarto. Um relatório francês de uma pesquisa mundial realizada com 2,5 bilhões de espectadores em 72 países revelou que, em 2004, as pessoas passavam uma média de 3 horas e 39 minutos por dia diante da televisão. O Japão encabeçava a lista, com 4 horas e 25 minutos. Os Estados Unidos ficaram em segundo lugar. 11 A televisão, como advertiu o poeta T.S. Eliot em 1963, quando o novo meio começava a invadir os lares, permite que milhões de pessoas ouçam a mesma piada ao mesmo tempo e, mesmo assim, continuem solitárias. A internet e o e-mail têm o mesmo impacto. Um levantamento realizado com 4.830 pessoas nos Estados Unidos revelou que, para muitos, a internet substituiu a televisão como forma de utilizar o tempo livre. Eis os cálculos. Para cada hora que as pessoas passam usando a internet, o contato pessoal com amigos, colegas de trabalho e familiares diminui 24 minutos. Estamos perdendo o contato pessoal. Como diz o líder de estudos sobre a internet, Norman E., diretor do Stanford Institute for the Quantitative Study of Society, não podemos receber um abraço nem um beijo pela internet. Neurociência social. Este livro revela descobertas esclarecedoras realizadas no campo emergente da neurociência social. No entanto, quando iniciei as pesquisas para sua elaboração, desconhecia sua existência. De início, o que chamou minha atenção foi um artigo acadêmico aqui, uma notícia ali. Tudo apontava para uma compreensão científica mais clara da dinâmica neural dos relacionamentos humanos, um novo tipo de neurônio, recém-descoberto, a célula fusiforme, atua com extrema velocidade, permitindo-nos tomar decisões sociais em milésimos de segundo. Descobriu-se que tais células existem em maior quantidade no cérebro humano do que em qualquer outra espécie. Uma variedade diferente de células cerebrais, os neurônios espelho, é capaz de sentir tanto os movimentos que a outra pessoa está prestes a fazer quanto os seus sentimentos, preparando-nos instantaneamente para imitar tais movimentos e sentimentos. Quando os olhos de uma mulher que um homem considera atraente encontram diretamente os dele, o cérebro masculino libera dopamina, substância química indutora do prazer. No entanto, o mesmo não ocorre quando ela olha na direção oposta. Todas essas descobertas nos proporcionam verdadeiros instantâneos do funcionamento do cérebro social, o circuito neural que entra em ação em nossas interações. Nenhuma delas, em si, conta a história toda. Porém, em conjunto, formam o contorno de uma nova disciplina. Somente muito depois de eu ter começado a traçar as linhas pontilhadas entre esses pontos foi que comecei a entender o padrão oculto que os conecta. Topei com o nome neurociência social quando lia sobre uma conferência científica que havia sido realizada sobre o assunto na Suécia, em 2003. Ao pesquisar as origens do termo neurociência social, o uso mais antigo que encontrei remontava ao início da década de 1990.
pelos psicólogos John Cacioppo e Gary Berntson, na época os únicos profetas dessa corajosa nova ciência. 13 Recentemente, ao falar com Cacioppo, ele recordou: havia uma grande dose de ceticismo entre os neurocientistas sobre o estudo de qualquer coisa que estivesse fora do crânio. A neurociência do século XX acreditava que o comportamento social era simplesmente complexo demais para ser estudado. Hoje, acrescenta Cacioppo, podemos começar a entender como o cérebro administra o comportamento social e, por sua vez, como o nosso mundo social influencia o cérebro e nossa biologia. Atualmente diretor do Center for Cognitive and Social Neuroscience da Universidade de Chicago, Cacioppo testemunhou uma enorme mudança. O campo se tornou um tópico científico de grande interesse para o século XXI. 14 Este novo campo já começou a resolver antigos quebra-cabeças científicos. Por exemplo, parte das pesquisas iniciais de Cacioppo revela ligações entre o envolvimento em um relacionamento problemático e elevações dos hormônios do estresse a níveis que danificam os genes responsáveis pelo controle das células que combatem os vírus. Uma peça que faltava nessa engrenagem dizia respeito aos caminhos neurais que poderiam transformar problemas de relacionamento em tais consequências biológicas, um dos focos da neurociência social. Uma parceria emblemática para pesquisas nesse novo campo se dá entre psicólogos e neurocientistas para a utilização de equipamentos de ressonância magnética funcional, RMF, que, antes, eram normalmente utilizados para diagnósticos clínicos no contexto hospitalar. A ressonância magnética funcional utiliza poderosos ímãs para gerar um retrato impressionantemente detalhado do cérebro. A ressonância magnética funcional agrega enorme capacidade de computação, gerando o equivalente a um vídeo que mostra partes do cérebro se ativando durante alguns momentos, como, por exemplo, quando se ouve a voz de um velho amigo. A partir desses estudos, surgem respostas para as seguintes perguntas: o que acontece no cérebro de uma pessoa ao olhar o ser amado ou no cérebro de uma pessoa intolerante ou, ainda, de uma pessoa que tenta desenvolver uma estratégia para ganhar um jogo? O cérebro social é a soma dos mecanismos neurais que orquestram nossas interações, bem como nossos pensamentos e sentimentos a respeito das pessoas e dos relacionamentos. A notícia mais reveladora que pode ser que o cérebro social representa o único sistema biológico de nosso organismo que nos sintoniza continuamente com o estado interno das pessoas com as quais convivemos e, por sua vez, se é influenciado por ele. 15 E todos os outros sistemas biológicos, dos gânglios linfáticos ao baço, regulam sua atividade como reação aos sinais que surgem de dentro do corpo, não de fora. Os caminhos adotados pelo cérebro social são únicos em sua sensibilidade ao mundo como um todo. Sempre que ocorre uma conexão face a face, ou voz a voz, ou pele com pele, com outra pessoa, nossos cérebros sociais se entrosam. Nossas interações sociais chegam mesmo a moldar o cérebro por meio da neuroplasticidade, o que significa que experiências repetidas esculpem a forma, o tamanho e o número de neurônios e suas ligações sinápticas, direcionando repetidamente o cérebro em um determinado registro. Nossos principais relacionamentos podem, aos poucos, moldar certos circuitos neurais. De fato, mágoas crônicas ou relacionamentos positivos com pessoas com as quais nos relacionamos diariamente ao longo dos anos podem moldar nosso cérebro. Essas novas descobertas revelam que nossos relacionamentos têm um impacto sutil, porém poderoso e duradouro, sobre nós. Tal notícia pode ser inoportuna para pessoas com relacionamentos negativos, mas a mesma descoberta também aponta para as possibilidades reparadoras de nossas conexões pessoais em algum momento da vida. Portanto, as formas como estabelecemos nossas conexões com os outros têm um significado inimaginável. Isso nos leva a imaginar o que significaria, com base nesses novos insights, ser inteligente com relação ao mundo social. Agindo com sabedoria. Lá pelos idos de 1920, logo após a primeira explosão de entusiasmo sobre os testes de que na época eram novidade, o psicólogo Arthur Dick criou o conceito original de inteligência social. Em sua definição, inteligência social era a capacidade de entender e administrar homens e mulheres, habilidades de que todos nós precisamos para viver bem no mundo.
Porém, essa definição em si também permite que a pura manipulação seja considerada uma marca do talento interpessoal. 16 Mesmo hoje, algumas descrições de inteligência social não fazem uma distinção entre o talento imaturo de um trapaceiro e as atitudes genuinamente devotas que enriquecem os relacionamentos saudáveis. Em minha visão, a mera manipulação, valorizar apenas o que funciona para uma pessoa à custa dos outros, não deve ser vista como demonstração de inteligência social. Ao contrário, deveríamos pensar em inteligência social como um termo que resume ser inteligente não apenas a respeito de nossos relacionamentos, mas também em nossos relacionamentos. Tal conceito amplia o foco de inteligência social da visão de uma pessoa para a perspectiva de duas pessoas, das habilidades de um indivíduo para as que se desenvolvem quando uma pessoa se envolve em um relacionamento. Expandir nosso foco dessa maneira nos permite olhar além do indivíduo, a fim de tentar entender o que realmente transpira quando as pessoas interagem, e olhar além de nossos interesses para enxergar também os interesses do outro. Essa visão ampliada nos leva a considerar dentro do escopo das habilidades de inteligência social aquelas que enriquecem os relacionamentos pessoais, como empatia e solicitude. Portanto, neste livro, considero um segundo princípio, mais amplo, que também propôs para a nossa aptidão social, agir com sabedoria nos relacionamentos humanos. 18 A responsividade social do cérebro exige que sejamos sábios, que nos demos conta de que não apenas o humor, mas também nossa biologia, são direcionados e moldados por outras pessoas em nossa vida, e, por sua vez, exige que avaliemos de que maneira afetamos as emoções e as biologias das outras pessoas. De fato, podemos avaliar um relacionamento em termos do impacto de uma pessoa sobre nós e do nosso sobre ela. A influência biológica que passa de pessoa para pessoa sugere uma nova dimensão de uma vida bem vivida, condutas que sejam benéficas, mesmo neste nível sutil, para aqueles com os quais nos relacionamos. Os relacionamentos em si assumem um novo significado, por isso é preciso refletir sobre eles sob uma ótica radicalmente diferente. As implicações têm interesse teórico mais do que passageiro, levam-nos a reavaliar de que forma vivemos. Antes, porém, para explorar essas enormes implicações, vamos voltar ao começo da história, a facilidade surpreendente com que nossos cérebros se entrosam, espalhando emoções como se fossem vírus.